Vamos falar hoje da inviolabilidade das comunicações. Em regra, a gente vai falar sobre sigilo das comunicações. Hoje estudaremos então o inciso 12 do artigo 5º da Constituição. O inciso 12 nos traz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Então a gente tem aí a inviolabilidade das comunicações. E para iniciar a gente vai falar sobre o sigilo de correspondência. Então, quando você manda aquela cartinha lá para alguém, a sua correspondência é inviolável. É preciso lembrar, inclusive, que a Constituição é de 1988, ano que eu nasci e ano em que sequer o telefone celular, o WhatsApp, esse tipo de coisa era popularizado. Obviamente o telefone celular até devia existir nessa época. Eu não me lembro porque estava nascendo, mas o WhatsApp não, isso com certeza. Mas a gente está falando aí de comunicação por cartas, a gente está falando aí de um meio físico de comunicação. E o sigilo de correspondência, ele abrange tanto o ato de se corresponder, né? Escrevo, envelope, te mando, quanto o conteúdo da mensagem transmitida. Então, ninguém pode ir lá e violar o meu direito de me corresponder, como também não pode ir lá e abrir minha correspondência e ler o que eu escrevi. Então, a gente estaria aí violando o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Porém, é preciso ressaltar que inviolável não quer dizer absoluto. Não é absoluto o princípio da inviolabilidade. A gente precisa ressaltar que, havendo razões que justifiquem a quebra desse sigilo, a quebra desse princípio, essas razões, tendo o embasamento necessário, possibilitam que exista uma exceção a essa regra. E a exceção a essa regra é a interceptação. A interceptação, ela precisa de 3 requisitos para ser feita. O primeiro requisito para que se faça uma interceptação é a ordem judicial. Então é preciso que se tenha uma ordem judicial para uma interceptação de telecomunicação, por exemplo. Então esse é o primeiro requisito, a ordem judicial. O segundo requisito está no próprio inciso aí que a gente leu. Essa interceptação ela tem que ser para fins penais ou para instrução de um procedimento penal. Então é o segundo requisito para que haja a interceptação de um telefone, por exemplo. E o terceiro requisito é que essa interceptação ela seja feita na forma e nas hipóteses previstas em lei. Então você vai ter aí a lei número 9296 de 1996, que vai trazer para a gente essa forma, né, para que exista a possibilidade de interceptação aí de meios de telecomunicação. Um ponto importante, ressaltando que a Constituição é de 1988, então hoje a gente tem uma outra realidade se compararmos com 29 anos atrás. A realidade de hoje é que a gente tem a possibilidade de telecomunicação ou de comunicação através de dados, né? Então você vai lá e se comunica por um computador com alguém, manda e-mail, né, Facebook ou qualquer outra coisa assim. E os dados, eles são invioláveis? Nesse caso, há entendimentos divergentes na doutrina. Alguns doutrinadores creem que sim e outros têm uma visão um pouco distinta dessa visão pacificada de que sim. Então, a visão que impera hoje, diante do que já foi decidido pelo STF, é a de que a proteção dos dados em si, ela não é garantida. O que é garantido é a comunicação desses dados. Mas como que isso funciona? Eu vou citar um exemplo prático que o STF decidiu. Você vai ter aí o caso prático em que o STF teve que decidir, onde o indivíduo ele utilizou uma lan house para enviar aí alguns dados para um outro local e mediante esse envio de dados na lan house surgiu um processo, né? Esse processo culminou aí numa análise da situação daquele indivíduo e para saber se realmente foi o indivíduo que fez ou que não fez, foram até essa lan house, pediram autorização ao proprietário
usaram o computador que o indivíduo utilizou e viram que realmente foi ele que lançou aqueles dados. Então, diante daquela verificação, foi possibilitado que o STF soubesse que foi aquele indivíduo que cometeu aquele ato, digamos assim. Então, diante disso, foi questionada a violação desse inciso da Constituição, alegando que houve uma violação de comunicação, mas a violação ela não abrangeu a comunicação dos dados em si, ela simplesmente teve acesso aos dados, né, com a permissão do proprietário da Lan House. Então essa questão ainda é um pouco divergente, a gente tem vários casos aí sendo decididos no sentido de possibilitar aí que os dados sejam verificados, mesmo com essa restrição. O que não pode é a comunicação desses dados ser violada. Então esse é o entendimento do STF nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei o futuro e não sei por quanto tempo o YouTube vai funcionar com esse vídeo, mas por enquanto é isso. Se houver alguma alteração, eventualmente num futuro próximo eu gravo outro vídeo, né, e faço uma correção, altero aqui a descrição do vídeo abaixo, mas nesse momento é isso. A comunicação dos dados é protegida por esse inciso do artigo 5º, mas os dados em si não são protegidos. Bom, um último assunto que a gente tem que tratar é a inviolabilidade da comunicação entre cliente e advogado. O sigilo de comunicação, nesse caso, é garantido pelo artigo 5º, inciso 14. A gente vai ver logo mais aí essa inviolabilidade, esse sigilo garantido na comunicação entre cliente e advogado. Qual seria a ressalva? Como vocês estão vendo aí em todos os vídeos, toda regra tem uma exceção. Então, qual seria a exceção a essa regra? A exceção seria o caso do advogado estar cometendo o ato criminoso junto com seu cliente. Então, essa seria uma exceção à regra. Putz, eu já estraguei o vídeo do inciso 14, né? Então, quando chegar lá, eu remeto esse vídeo aqui. Pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal. Vai ter o linkzinho aí no fim do vídeo. Por enquanto é só. Vamos para o próximo vídeo logo mais. Conto com a inscrição de vocês. Acompanhem o canal e se inscrevam, curtam o vídeo. E é isso aí. Não tem mais o que pedir, pelo menos não pelo YouTube, né? Valeu, falou!